Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto O Ermitão. Durante o reinado do rei Mabdar, viveu na Babilônia um jovem chamado Zadig. Era formoso, rico e de bom coração. No momento em que essa história começa, ele viajava a pé pelo mundo para aprender o que pudesse sobre a vida, filosofia e sabedoria. Como só havia encontrado miséria e suportado terríveis desastres, via-se tentado a rebelar-se contra a vontade do céu. Com esse triste estado de espírito, caminhava ele certo dia às margens do Eufrates, quando casualmente encontrou um venerável ermitão, cuja barba, branca como a neve, descia até a cintura. Na mão, o ancião levava um rolo de pergaminho que lia com atenção. Zadig parou e dirigiu-lhe uma reverência. O ermitão devolveu-lhe a saudação com um ar tão bondoso e nobre que Zadig sentiu vontade de falar com ele. Perguntou-lhe então o que estava lendo. É o livro do destino, disse o ermitão. Gostaria de lê-lo? Entregou o livro a Zadig. Mas esse, embora conhecesse uma dezena de línguas, não entendeu uma só palavra do livro. Sua curiosidade aumentou. Você parece ter problemas, observou o bondoso ermitão. Sim, infelizmente, respondeu Zadig. E tenho razões para estar assim. Se me permite, disse o ancião, eu o acompanharei. Quem sabe poderei ser-lhe útil. Às vezes sou capaz de consolar os aflitos. Zadig sentiu profundo respeito pela aparência, pela barba branca e pelo misterioso pergaminho do velho ermitão e percebeu que a conversa dele vinha de uma mente superior. O velho falou com tanto poder e eloquência sobre o destino, a justiça, a moral, o principal bem da vida, a debilidade humana, a virtude do vício, que Zadig, atraído por uma espécie de encanto, suplicou ao ermita que não o deixasse até que regressassem à Babilônia. Peço-lhe o mesmo favor, disse o ermitão. Prometa-me que, haja o que houver, você permanecerá em minha companhia por alguns dias. Zadig prometeu e juntos puseram-se em marchas. Naquela noite, os viajantes chegaram a uma grande morada. O eremita pediu comida e o alojamento para ele e o seu companheiro. O porteiro, que facilmente poderia ser confundido com um príncipe, os introduziu na casa com um desdenhoso ar de boas-vindas. O chefe dos serventes mostrou-lhes os magníficos aposentos e então foi-lhes permitido sentar-se a um canto da mesa, próximo ao senhor da mansão, que nem sequer dirigiu-lhes o olhar. Mesmo assim, iguarias em abundância lhes foram servidas. Após a ceia, lavaram as mãos em uma bacia de ouro, incrustado de esmeraldas e rubis. Dali foram levados a passar a noite em um formoso aposento. Na manhã seguinte, antes de deixarem o castelo, um servente entregou uma peça de ouro a cada um. O senhor da casa disse a Zadig, ao se porem a caminho, parece ser um homem generoso, ainda que um pouco arrogante. Pratica uma nobre hospitalidade. Enquanto falava, deu-se conta de que uma espécie de bolsa grande que o eremita carregava parecia agora abarrotada. Dentro dela estava a bacia de ouro incrustada de pedras preciosas, furtada pelo velho. Zadig ficou pasmo, mas nada disse. Ao meio-dia, o eremita parou diante de uma pequena casa onde vivia um rico avarento e mais uma vez pediu hospedagem. Um velho criado, usando um puido casaco, recebeu-os muito grosseiramente, acomodou-os no estábulos e pôs diante deles umas poucas azeitonas meio estragadas, pedaços de pão dormido e uma cerveja muito amarga. O ermitão comeu e bebeu com o mesmo prazer que demonstrara na noite anterior. Quando terminaram, dirigiu-se ao criado, que não despregara os olhos deles, para assegurar-se de que nada roubariam. Deu-lhe as 2 peças de ouro que havia recebido naquela manhã e agradeceu-lhe a atenção, acrescentando: tenha a bondade de me permitir ver seu amo. Atônito, o servo os conduziu para dentro da casa. Poderosíssimo senhor, disse o ermitão ao dono da casa. Gostaria de apresentar meus humildes agradecimentos pela nobre maneira com que nos recebeu. Suplico que aceite essa bacia de ouro como demonstração da minha gratidão. O miserável avarento quase caiu da cadeira, tão assombrado ficou.
Sem esperar que ele se recobrasse, o ermitão retirou-se rapidamente com o seu companheiro. Santo Pai, disse Zadig, o que significa tudo isso? Para mim, você não se parece nada com os outros homens. Rouba uma bacia de ouro com joias de um senhor que nos recebe magnificamente e dá a um tacanho que nos trata indignamente? Meu filho, replicou o ermitão, esse poderoso senhor que só recebe os viajantes por vaidade para ostentar suas riquezas, de agora em diante se fará mais sábio. Por outro lado, o miserável aprenderá a praticar a hospitalidade. Não se espante com nada e siga-me. Zadig não sabia se estava tratando com o mais sábio ou com o mais tolo dos homens, mas o ermitão falou com tamanha convicção que Zadig, preso à sua promessa de não abandoná-lo, não teve como outra escolha senão segui-lo. Nessa mesma noite, chegaram a uma casa agradável, de aspecto simples, que não mostrava sinais de fartura nem de avareza. O dono era um filósofo que havia se retirado do mundo e estudava pacificamente as leis da virtude e da sabedoria. Um homem feliz e realizado havia criado esse calmo refúgio para seu prazer e nele recebeu os estrangeiros com generosidade, mas sem sinais de ostentação. Ele mesmo os conduziu a um quarto confortável no qual repousaram por alguns instantes e depois foram buscá-los para servir-lhes uma delicada ceia. Nas conversas que mantiveram entre si, concordaram que os assuntos deste mundo nem sempre eram regulados pelas opiniões dos homens mais sábios. O ermitão sustentava que os caminhos da providência estavam envoltos em mistérios e que os homens faziam mal em emitir julgamentos sobre um universo do qual só conhecia uma parte muito pequena. Zadig perguntava-se como uma pessoa que cometia atos tão loucos podia pensar tão corretamente. Finalmente, depois de uma conversa agradável e instrutiva, o anfitrião conduziu os viajantes ao quarto e agradeceu ao céu por enviar-lhe duas pessoas tão sábias e virtuosas. O velho, no entanto, recusou o oferecimento e ali se despediu do anfitrião, pois desejava partir para a Babilônia logo ao nascer do dia. Separaram-se em tom cordial, com Zadig pleno de sentimentos agradáveis por aquele homem tão amistoso. Ainda no quarto, Zadig e o ermitão passaram algum tempo elogiando o anfitrião. Ao amanhecer, o ancião despertou o companheiro, dizendo: devemos partir, mas enquanto todos ainda estão dormindo, desejo deixar a esse digno homem um sinal de minha estima. Depois dessas palavras, pegou uma tocha e deitou fogo na casa. Zadig pôs a gritar, horrorizado, e teria impedido esse terrível ato se não tivesse se detido por uma força superior vinda do ermitão. A transformar-se numa fogueira enquanto o velho, já bem longe com seu companheiro, contemplava calmamente a pilha fumegante. O céu seja louvado, gritou o ermitão. A casa do nosso amável anfitrião está destruída de ponta a ponta. Ao ouvir essas palavras, Zadig não sabia se ria ou se chorava, se chamava o venerável de velhaco, se o golpeava ou se corria para longe dali. Mas não fez nada disso. Ainda subjugado pela aparência superior do ermitão, seguiu contra a vontade até a hospedaria seguinte. Dessa vez chegaram à residência de uma boa e caridosa viúva, que tinha um sobrinho de 14 anos, sua única esperança e alegria. Ela fez tudo o que pôde pelos viajantes. Na manhã seguinte, pediu ao sobrinho que os guiasse na travessia de uma ponte em ruínas, perigosa de cruzar. O jovem os conduziu, ansioso por agradar. Venha, disse o eremita ao rapaz, quando estavam no meio da ponte. Devo mostrar minha gratidão para com sua tia. Enquanto falava, agarrou o jovem pelos cabelos e atirou-o no rio. O jovem caiu e reapareceu por um instante na superfície da água e logo foi tragado pela corrente. Ah, monstro! Exclamou Zadig. Você é o mais detestável dos homens. Você prometeu ter paciência, interrompeu o velho. Escute. Embaixo das ruínas daquela casa que a providência achou conveniente pôr em chamas, o dono descobrirá um enorme tesouro. E o jovem cuja existência a providência cortou teria matado a tia em 1 ano e a você em 2 anos. Quem lhe disse tais coisas, bárbaro? Gritou Zadig. Ainda que você tenha visto isso no livro do destino, quem lhe deu poder para afogar um jovem que nunca lhe fez nada? Enquanto esbravejava, Zadig deu-se conta de que o ancião já não tinha barba e que o seu rosto se tornara jovem e belo. O traje de eremita desaparecera
e as 4 asas brancas cobriam agora sua majestosa figura, brilhando com ofuscante esplendor. Anjo do céu, gritou Zadig, você desceu do céu para ensinar um mortal extraviado a submeter-se às leis eternas. Os homens, replicou o anjo Jezrael, julgam tudo sem conhecimento, e de todos os homens você é o que mais merece ser esclarecido. O mundo crê que o jovem que acaba de parecer caiu por acidente na água, e que a casa do generoso filósofo se incendiou por acaso, mas a casualidade não existe. Tudo é prova, castigo ou profecia. Frágil mortal, pare de questionar e de se rebelar contra o que você deveria adorar. Depois de proferir essas palavras, Jezrael alçou o voo e Zadig se prostrou ajoelhado. História longa para mostrar para a gente que nada acontece por acaso, né? Todos nós acreditamos na providência de Deus. E quando acontece algo contrário às nossas vontades, a gente duvida da existência, da providência, das mãos de Deus em nossas vidas. Nós duvidamos, inclusive, de nós mesmos, né? Por que as coisas só dão errado? A gente se acusa, se vitimiza, mas a gente não busca compreensão daquelas situações mais desagradáveis, as quais a gente sofre, sente dor, se lamenta, ao invés de compreender e aprender a superar. Ontem eu ainda fiz uma palestra mais ou menos nesse sentido. Por ser espírita, a gente tenta praticar um pouco daquilo que a gente aprende na doutrina. A doutrina tem por máximo a frase dita, né? Nada acontece ao acaso. Se está acontecendo, só discordo da palavra castigo. Não tem nada de castigo, mas aparece sim coisas ruins na nossa vida, consequências das nossas escolhas erradas, e isso faz com que a gente aprenda através da dor o que não aprendeu pelo amor. A perda de pessoas, a perda de bens materiais, a perda de um emprego, a perda de uma consciência, a perda de uma saúde, né? Tudo aquilo que para nós aparentemente é uma perda, na verdade é um ensinamento. É algo que vem para somar na vida da gente. Mas normalmente a gente olha pelo lado do castigo, a gente olha pelo lado da providência divina que não está dando conta, né? A gente julga o nosso anjo de guarda, a gente julga o nosso companheiro de jornada, a gente se vitimiza, a gente se coloca numa condição de que nós somos pessoas que têm a infelicidade, que nós nascemos com o pé esquerdo, que nós temos o pé frio. Nós utilizamos de todos os subterfúgios para poder dizer que somos vítimas das coisas que acontecem em nossa volta. Nós somos coitados. E, na verdade, a gente só não está assumindo as responsabilidades do papel maior, que é o da nossa própria vida. Augusto Cury fala isso bem claro nas obras dele, né? Nós somos protagonistas da nossa história, não é o protagonista da história dos outros. Nós não somos o centro das atenções. Nós não temos que nos dar bem o tempo todo. De repente, o nosso papel diante das situações e de pessoas que nós temos em volta é um papel de vilão. E o papel de vilão, no final, é se dar mal. É consequência. Tá plantando o que é ruim, vai dar o que é ruim. E a gente olha, grosso modo, a gente fala assim, tadinha daquela pessoa. Olha, perdeu tudo. Mas por que ela perdeu tudo? A questão não é se vitimar. A questão não é, ai, tadinha dela, por que será que Deus deixou isso acontecer? Não, tadinha dela, coisa nenhuma. Se ela perdeu, se ela teve algum prejuízo, poxa, vamos orar, vamos fortalecer aquela pessoa para que ela possa aprender com aquela situação, crescer, amadurecer e se desenvolver. A ideia sempre do sofrimento, da dor, é trazer para a gente um ensinamento. Se não aprendeu através do amor, vai ser pela dor. Jesus já dizia isso há mais de 2000 anos atrás. E a gente está até hoje pagando para ver. Toda vez que a gente comete um erro, a gente vai lá e fala, Senhor, perdoe aquilo que eu estou fazendo. Me perdoe à medida que eu perdoo o outro. Olha só como no Pai Nosso isso é tão sério. Se a gente está falando, me perdoe à medida que eu perdoo o outro, você está perdoando o outro?
Você está desculpando que o teu amigo, teu marido, tua esposa, teu filho, teu companheiro de jornada, o cara que trabalha com você no serviço, você está perdoando essas pessoas em sua volta? Essas pessoas falam coisas, fazem coisas com você e o teu coração está limpo? Se o teu coração estiver limpo, aí cabe a você falar, Senhor, me perdoa, à medida que eu perdoo o outro. E ele vai perdoar. Mas à medida que teu coração estiver sujo, estiver lotado de coisas ruins, como que vai entrar coisa boa dentro dele? Nós falamos isso ainda no vídeo de ontem. Só é possível internalizar quando nós damos espaço para que algo entre. Para dar espaço, eu tenho que liberar aquilo que eu tenho. Sejam coisas boas ou ruins, se for bom, eu tenho que fazer minhas atitudes. Elas têm que girar, elas têm que rodar. Eu tenho que ser útil. E aí vai entrando mais coisas boas para eu continuar canalizando coisas boas. Agora, se no meu coração, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes são sempre negativas, como é que eu posso me dar bem no meio dessa história? A gente está vendo aí, nesse momento que a história do Brasil está passando aí, em termos de Brasil, que existem linhas de pessoas pensando de uma forma, linhas de pessoas pensando em outra, o conflito está armado, né, de trevas e de luz, de direita, de esquerda, de pensamentos voltados para uma certa linha, pensamentos voltados para uma outra certa linha, e esses conflitos estão crescendo em todo o nosso país. E vai haver muito ranger de dente, porque conflito nenhum é amigável, conflito vai trazer sofrimento. Mas depois desse sofrimento vão vir o quê? O meio, né? Existe todo esse desequilíbrio para depois chegar no meio, no bom senso. E aí, quando chega no bom senso, a coisa estabiliza, melhora, progride. É necessário. E muitas vezes a gente não compreende isso. Tem uma historinha que eu já contei aqui há um tempo atrás, uma parábola, né? Que fala assim: o mestre chega junto com o seu discípulo numa fazenda e vê todo mundo passando uma penúria lascada nessa fazenda. E aí o mestre só vê uma vaquinha no pasto, que é da onde eles tiram o alimento, da onde eles conseguem se sustentar, mal se sustentar através daquela vaquinha. E aí o mestre fala para o discípulo: pega a vaquinha e joga ela no precipício. O discípulo fica assim, né? Porque como é o mestre que está mandando, ele tem que fazer, mas sem concordar. Foi lá, pegou a vaquinha, jogou no precipício, matou a vaquinha. Beleza. E aí? Era o meio de sustento daquela família. Aí o discípulo ainda vira para o mestre e fala: mestre, nós vamos deixar eles na miséria. O mestre falou: eu sei o que eu estou fazendo, vamos embora e pode deixar, que eu sei o que eu fiz. O discípulo foi, ficou com a consciência pesada, porque o meio de sustento daquela família, ele causou o sofrimento maior ainda naquela família. Anos depois o discípulo falou: eu vou voltar lá, eu vou tentar ajudar aquela família, que certamente eu prejudiquei demais. Voltou na fazenda, a fazenda estava próspera, cheia de animais, com alimentação assim, transbordando, né? A mesa cheia, farta. E aí o discípulo falou assim: eu vim aqui para falar com uma família que eu passei aqui uns anos atrás e eu tô achando que a família mudou, né? Ou a família morreu. E eu tenho um peso muito grande na consciência, porque eu fiz um ato que eu não entendi direito. O meu mestre é que mandou e eu estava aprendendo com ele, eu não podia questionar. E aí perguntou pelo dono da fazenda. Aí o empregado chamou o dono da fazenda. E o dono da fazenda era o mesmo, a mesma pessoa que ele acha que tinha prejudicado lá atrás. Aí ele falou: mas é impossível, vocês só tinham uma vaquinha que sustentavam vocês, que sustentava a família de vocês. E eu vim aqui pedir perdão, porque eu acabei com a vaquinha de vocês. A mando do meu mestre, eu joguei ela no precipício. Aí o dono da fazenda falou para ele: muito obrigado, meu amigo. Foi graças a você que a nossa fazenda prosperou. Aí o discípulo falou: mas como que prosperou se era a única coisa que vocês tinham para se alimentar, para se manter? Porque a gente estava tão cômodo na situação de ter uma vaquinha que a gente não prosperava. A gente não buscava outros recursos, a gente não se mexia. Era cômodo. A gente estava numa zona de conforto através daquela vaquinha. Quando não tinha vaquinha, nós tivemos que se mexer. Nós tivemos que sair do lugar, nós tivemos que buscar recurso, nós tivemos que aprender novas técnicas de cultivo. Hoje, a minha terra produz uma série de alimentos, eu vendo esses alimentos e eu consegui prosperar. Tenho aí 3, 4 empregados na fazenda, a família come muito bem, se alimenta muito bem. Nós saímos, inclusive, para passeios. Hoje nós temos uma prosperidade muito grande, porque saímos da zona de conforto. Só que para sair da zona de conforto,
nós sofremos demais, demais, demais. Mas eu sou muito grato a você, porque se não fosse você jogar minha vaquinha lá no precipício, como é que seria a minha vida hoje? Talvez a gente teria morrido junto com a vaquinha que a gente tinha. Então, assim, toda vez que ocorrem situações desagradáveis, a gente não tem que ser aquela pessoa que tudo gratidão, porque a gente ainda está longe de entender o que é gratidão, mas a gente tem que ter a compreensão daquilo que ocorre. E nada realmente vai acontecer por acaso. Isso é na nossa família, isso é na nossa escola, as pessoas difíceis, os conflitos, os desequilíbrios, as perdas. Não interessa onde e como ocorrem. Aquilo que é ruim sempre vem para nos ensinar, não é para punir. Então, que a gente mantenha o pensamento sempre voltado para a compreensão das situações. E elas vão norteando a nossa vida, vai amadurecendo o nosso ser. Nós vamos crescendo, evoluindo devido a isso. É prestar atenção.